Olá, muito obrigado por assistir esse terceiro estudo dessa série sobre a escola bíblica dominical. Bem, como você deve se lembrar, no primeiro estudo eu falei da importância da postura da igreja em relação à escola bíblica dominical. Nesse primeiro estudo, eu abordei que a igreja ela tem que colocar a escola bíblica dominical no centro da sua estratégia, porque a igreja tem uma missão muito importante a cumprir, que é o ID de Cristo. E a escola bíblica dominical é o local por excelência para propiciar o aprendizado da Bíblia a todos os membros daquela igreja. Então, uma igreja que não valoriza a escola bíblica dominical é uma igreja que provavelmente vai ter membros fracos em termos doutrinários e que, por serem fracos em termos doutrinários, não terão plenas condições de cumprir o ID de Cristo. No segundo estudo, eu abordei a importância do professor dentro da escola bíblica dominical. Nesse estudo, eu falei que o professor ele não pode ter aquela postura de que qualquer coisa que ele preparar é válida ali. Levando em consideração as palavras do apóstolo Paulo, a- aquele que tem realmente o dom de ensinar, ele tem que se esmerar em fazer isto. Ou seja, ele tem que caprichar, ele tem que procurar a perfeição. Um professor que prepara qualquer coisa na escola bíblica dominical é um professor que está prestando um desserviço à sua igreja como um todo. Nesse terceiro estudo, eu quero abordar o terceiro vértice dessa relação que sustenta a escola bíblica dominical. Primeiro a igreja, segundo o professor, e agora eu quero tratar do aluno. Ora, como professor universitário, eu escuto muitas vezes e leio muitas vezes por aí, dizendo que se o aluno não aprende, a culpa é do professor. O professor erra muito e muitas vezes o professor é o responsável realmente pelo não aprendizado daquele aluno. Só que toda essa lógica que a gente vê sendo falada por aí com tanta constância, ela está baseada num pressuposto que é um pressuposto falacioso, que é a ideia de que todo aluno realmente está ali interessado em aprender. E isso não acontece. Eu sou professor universitário, eu tenho alunos que são excelentes, pessoas boas, interessadas, que estão ali estudando porque realmente querem ganhar conhecimento. Mas existe um número bastante expressivo de alunos que está ali sem o menor interesse. Às vezes ele não está interessado na sua disciplina, ele não foi com a sua cara, ele está ali só porque a família pressionou que ele fizesse aquele curso, ele está ali porque a empresa disse que se ele não tivesse curso superior ele não ganharia promoção. Enfim, é um aluno que está ali não porque ele quer aprender, mas é porque ele foi obrigado por alguma razão. E nesse caso, por melhor que seja o professor, o aprendizado não vai ser efetivo. Na escola bíblica dominical acontece coisa muito parecida. Não adianta nada a igreja colocar a escola bíblica dominical no centro da sua estratégia, não adianta nada haver professores muito bem preparados ministrando as aulas na escola bíblica dominical se o aluno não se interessa por aquilo ali. E aí eu vejo que é um grande problema para a escola bíblica dominical nas nossas igrejas. Eu tenho notado que as pessoas estão cada vez menos interessadas em estudar a palavra. Muito bem. Para isso, vamos recorrer, para entender essa lógica, vamos recorrer ao que o autor de Hebreus nos fala lá no capítulo 5, nos versículos 12 e 13. Diz assim a palavra: De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Esse é um alerta muito sério do autor de Hebreus para todos nós. O que ele está falando aqui é que muitas vezes as pessoas na igreja, independentemente do tempo que elas têm como crentes, elas têm um conhecimento absolutamente insuficiente da palavra de Deus, a ponto de poderem ser preparados como crianças. É isso que o autor de Hebreus está falando aí. Há muitas pessoas que, pelo tempo que têm de vida cristã, já deveriam ser consideradas como mestres na palavra de Deus, como pessoas que detêm um conhecimento profundo da palavra de Deus. Mas, ao contrário, são pessoas que ainda precisam ser ensinadas naqueles pontos básicos da doutrina, são pessoas que não evoluíram no conhecimento da palavra de Deus. É por isso que o autor de Hebreus chama essas pessoas de crianças, de inexperientes.
E esse é um grande problema dentro das igrejas, e eu vejo isso como professor de escola bíblica dominical. Esse é um caso sério. Você vê às vezes que na membresia da sua igreja você teria ali tranquilamente 40, 50 alunos para sua classe na escola bíblica dominical. E quando você vai ali para ensinar, você custa ter 10 pessoas assistindo ali. Muitos vão uma vez, vão um domingo, faltam 3, 4 domingos seguidos, depois aparecem de novo. Outros até começam a frequentar ali, ficam o mês inteiro frequentando, depois desaparecem. As pessoas estão muito pouco interessadas em estudar a palavra de Deus, muito poucas. E isso não tem tanto a ver com o professor. Muitas vezes, claro, o professor da classe é ruim, a igreja não tem lá grandes opções de professor nos seus quadros para criar uma classe realmente interessante. Mas muitas vezes as pessoas não vão porque não têm interesse. Aliás, muitas vezes não, eu diria que na maioria das vezes as pessoas não vão para a escola bíblica dominical porque não se interessam. É tudo muito difícil, né? Você tem que acordar às 9 horas, você tem que estar na igreja às 9 horas da manhã, né? Pelo menos em muitas igrejas é assim. Você tem que passar ali 1 hora tendo aula sobre um assunto do qual você não tem o menor interesse, às vezes, que é a palavra de Deus. É triste dizer isso, mas é a verdade. As pessoas ficam ali na escola bíblica dominical sem nenhum interesse naquilo que está sendo ensinado. Eu mesmo já tive alunos na minha classe que cochilam durante as aulas. Estou lá ensinando e às vezes fazendo dinâmica, aquela coisa toda, e está lá a pessoa fechando os olhos, morrendo de sono, dormindo. É, isso é uma falta de interesse muito grande, sabe? Num domingo de manhã, a pessoa cochilar numa aula, realmente é difícil de entender isso. Mas é o que acontece nas igrejas, infelizmente, as pessoas não têm mais aquele interesse de estudar a palavra. E aí a consequência é essa que o autor de Hebreus nos mostra. As pessoas, embora tenham anos e anos de vida cristã, ainda não têm conhecimento na palavra, ou seja, são crianças ainda, são inexperientes naquilo. E eu volto no ponto daquela primeira, do primeiro estudo lá sobre a igreja e a escola bíblica dominical. Uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, que é inexperiente, como essa pessoa teria condições de cumprir o ID de Cristo? Na verdade, não teria nenhuma condições. Se ela tentar cumprir, ela vai falar bobagem. Ela vai ensinar heresia. Ela pode até afastar uma pessoa do caminho de Deus porque ela está ensinando uma coisa errada, que não tem sustentação bíblica. Então, isso é muito sério. Outro ponto que eu queria levantar é a postura dos líderes. Eu já falei do membro da igreja local, até me antecipei, mas eu queria falar do líder também. Olha quantas igrejas nós vemos diáconos que não frequentam a escola bíblica dominical. É aquele negócio, né? Eu sou diácono, eu não preciso mais aprender nada. O fato de ter o título de diácono já atesta que eu sou um mestre na palavra. Olha, para ser diácono ele deveria ser um mestre na palavra, mas não é isso que acontece em muitas igrejas. Às vezes, pessoas com parcos conhecimentos na palavra de Deus, são alçadas ao posto de diácono. E ao invés de aproveitarem isso, bom, já que é inevitável, já virou diácono mesmo, então pelo menos vai para a escola bíblica dominical para aprender alguma coisa, mas não. Fica aquela coisa, eu como diácono eu não preciso. Pastores, que às vezes não são os pastores titulares da igreja, não estão ali conduzindo a igreja, são apenas membros, não vão para a escola bíblica dominical porque eu sou um pastor. Eu tenho a impressão que muitas vezes eles acham que seria humilhante, como pastores, frequentarem uma classe que muitas vezes é ensinada por um leigo, alguém que não tem nem o curso de teologia. Quer dizer, um pastor numa classe de escola bíblica dominical poderia trazer ótimas contribuições ali para as discussões, mas alguns se sentem constrangidos. E eu falei de diáconos e pastores, mas há outros líderes na igreja que simplesmente não frequentam a escola bíblica dominical porque não têm interesse, porque acham que os seus cargos dão a eles já uma sabedoria que, na verdade, eles não têm. Bem, sobre isso aí, tanto o membro quanto o líder da igreja local, eles têm que saber três coisas. Primeiro, a escola bíblica não é um estorvo. Eu vejo que as pessoas. E isso é verdade. Uma vez uma pessoa conversando comigo falou assim: Olha, eu não frequento EBD porque chegar à igreja 9 horas da manhã é cedo demais para mim. Eu não dou conta de acordar tão cedo assim. Bom, interessante que as pessoas às vezes falam isso da igreja, mas não veriam problema nenhum em estar às 7 horas da manhã no escritório. Eu sei que é um clichê usar esse tipo de argumento, mas é verdade.
né? As pessoas, o compromisso com Deus, às vezes não assume aquele grau de prioridade que o compromisso de uma empresa, né? Então, algumas pessoas encaram a escola bíblica dominical como um estorvo. Eu vou ter que acordar cedo para chegar lá. É uma coisa chata, porque chega ali, o professor vai ensinar coisas que eu já sei. O professor não é bom. Eu não gosto daquele professor. Enfim, vira aquela coisa realmente incômoda. Mas a escola bíblica dominical não deveria ser encarada dessa maneira. Deveria ser encarada como um lugar de aprendizado da palavra, para que você possa crescer na sua vida cristã. Outro aspecto é que a escola bíblica dominical também não é uma obrigação social. A EBD, ela não é feita para você dar satisfação para sua família, para os seus amigos, para os seus conhecidos, para o pastor da igreja. Você não tem que estar ali para dar satisfação a ninguém. Você tem que estar ali porque você quer aprender, porque você quer crescer no conhecimento da palavra. Então a escola bíblica dominical não é uma obrigação social. Você vai se quiser. Você vai se tiver interesse de aprender a palavra. Se não tiver o interesse de aprender a palavra, então deixa a hipocrisia de lado. Não vá. Não vá, simplesmente não vá. Esse negócio de aparecer lá de vez em quando e sentar só para falar que foi, isso é bobagem. Você está se enganando. E na verdade, assuma, você não tem interesse, você não quer crescer na palavra mesmo, você não está interessado, você acha aquilo ali um monte de bobagem, você acha que o que você sabe já é suficiente para você ser um bom crente e tudo mais. Então, para com esse negócio de ficar indo lá na IBD só para marcar presença. A IBD não é obrigação social. Vá se você realmente estiver a fim de aprender. E a escola bíblica dominical também não é um lugar apenas para quem sabe pouco ou nada da Bíblia. Esse é um outro erro que eu vejo nas igrejas e que vai muito dentro daquilo que eu falei da liderança, pastores, diáconos e outros líderes dentro da igreja, né? Às vezes essas pessoas acham que a escola bíblica dominical é só para quem não sabe nada. É só para quem precisa aprender a palavra, para aquele irmãozinho que acabou de se converter, para aquela pessoa que não foi criada num lar cristão. Para esse sim vale a escola bíblica dominical. Não, a escola bíblica dominical é para todos. Ela é um lugar de aprendizado. Ela é um lugar em que todos nós podemos compartilhar nossas impressões a respeito da palavra de Deus. Então, nesse sentido, ela serve para todos nós. Seja você um iniciante na fé, seja você uma pessoa com décadas de estudos naquilo ali. É um lugar importante. Então a escola bíblica dominical não é só para quem sabe pouco ou nada, ela é para todos nós. Bem, como eu disse, a escola bíblica dominical é um lugar para o contínuo aprendizado da palavra de Deus, contínuo. Eu acho muito engraçado, né? As pessoas na vida secular terminam lá seus cursos, por exemplo, fazem uma graduação e logo emendam com uma especialização, um MBA, depois vão para mestrados, para doutorados e fazem mais centenas de cursos porque não querem ficar desatualizadas. Então a ideia lá na vida secular de que você precisa aprender continuamente, estudar continuamente, é uma ideia já enraizada. Agora, quando traz isso para a vida cristã, os crentes acham que não, que vida cristã é o seguinte: você se batizou, agora é membro da igreja, pronto, você já sabe tudo da palavra, não precisa estudar mais a Bíblia, não precisa participar da escola bíblica, não precisa fazer mais nada, você já se batizou, já é membro. Quer dizer, veja como é incoerente. Lá fora, então, você parte do princípio que você precisa se atualizar constantemente. E dentro da igreja você fala que não, o que você já sabe é suficiente. Então a escola bíblica dominical é justamente para quem não pensa dessa maneira, para quem tem a consciência de que aprender é necessário. E você aprende o resto da sua vida. Então, a escola bíblica dominical é um lugar para o contínuo aprendizado da palavra de Deus. E, como tal, ela também é um instrumento para aproximar o crente de Deus. Ora, quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você conhece da Bíblia, mais você entende Deus, mais você chega próximo a Deus, mais você quer estar com Deus. Então a escola bíblica dominical não é apenas uma sala de aula, ela é um instrumento também criado pelo próprio Deus para que você aumente a sua comunhão com Ele. E terceiro, é a instituição por meio da qual a igreja local pode se proteger dos falsos ensinamentos. Ora, claro que
Você pode ter uma pessoa com um grau de conhecimento extraordinário da Bíblia e essa pessoa ser uma herética dentro da igreja, uma pessoa que dissemina falsos ensinamentos dentro da igreja. Isso acontece, acontece mesmo. Quantos líderes, quantas pessoas com conhecimento extraordinário não serviram de instrumentos do adversário para prejudicar a igreja de Cristo? Nós vemos isso constantemente e é lamentável, é triste dizer isso, mas é uma realidade. E a Bíblia nos fala que até os demônios conhecem a Bíblia muito bem e creem naquilo que está na Bíblia. Então, você vê que até as forças do mal podem ter um conhecimento grande da Bíblia. Então, não é o fato de simplesmente ter o conhecimento que impede os falsos ensinamentos de serem disseminados na igreja. Mas o que eu digo é o seguinte: não ter esses conhecimentos certamente permitem com que esses falsos ensinamentos se alastrem com muito mais rapidez e com muito mais força. É aquela situação em que, se você tiver segurança doutrinária por meio do estudo da Bíblia, você não está salvo desses falsos ensinamentos. Mas se você não tiver, certamente você cai nas mãos deles. Então, a questão é essa, né? A escola bíblica dominical é importante para ajudar a construir essa barreira, ainda que seja uma barreira não perfeita, mas é uma barreira contra esses falsos ensinamentos. Então, concluindo esse último estudo, o que nós poderíamos dizer? A escola bíblica dominical é a base para crentes com firmeza na palavra de Deus. Eu volto ao ponto que eu tenho destacado nesses 3 estudos. Sem conhecer a palavra, sem estudar a palavra, você não vai ter firmeza nela. E a escola bíblica dominical é o local ideal para você adquirir essa firmeza. E sem uma escola bíblica dominical forte e de qualidade, a igreja local não cumpre o seu papel, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Muito bem, espero que esses 3 estudos sobre a escola bíblica dominical tenham sido úteis para a sua vida. Espero que, se você é daquelas pessoas que está na situação de que não vai à escola bíblica dominical de jeito nenhum, seja lá por qual razão que for, repense essa sua atitude, repense. Realmente avalie se aquilo que você sabe de Bíblia é realmente suficiente para você lidar com questões complexas como a de hoje. Como que você responderia a questões como: o crente pode ser favorável ao aborto, o crente pode apoiar o homossexualismo, o crente pode ser favorável à guerra, o crente pode ser favorável à desobediência civil. São questões complicadas, né? Você pode dizer assim: não, 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 responder não de cara, mas aí eu te perguntaria: tá, mas e baseado na Bíblia? Qual que seriam os versículos bíblicos que fundamentam a sua resposta? Será que você saberia responder isso? Muita gente não saberia. Por quê? Porque tem um conhecimento muito parco da palavra de Deus. Então repense essa postura se você está nisso. Se você é um aluno nascido na escola bíblica dominical, parabéns. Então continue, procure estudar as lições, procure estudar a Bíblia, procure continuar crescendo na palavra de Deus. Então, muito obrigado por assistir essa série de 3 estudos e até a próxima.